Salve galera, Luiz Felipe Tsar na área, fazendo aqui nosso vídeo 2 da nossa série que a gente está fazendo uma recuperação de uma conta da Founded Next. Essa conta está na segunda fase, né? Uma conta que eu peguei há um mês praticamente. A gente passou na primeira fase no primeiro mês e estamos na segunda fase e estamos numa situação negativa nela. Então, semana passada eu gravei um vídeo para vocês, estávamos praticamente 6%. E essa semana que veio, né, de payroll, a gente teve um aumento ainda desse drawdown. Eu peguei uma semaninha com poucas operações, muito break-evens, muito miss, né, que seria a ordem chega, beija, o preço chega, beija minha ordem e vai pagar. Eu estou buscando, eu vou falar aqui com você nesse vídeo sobre o meu gerenciamento, o que eu vou fazer ao longo dessa semana para vocês acompanharem, tá? Essa aqui é a conta, vocês podem ver. Essa aqui é a nossa conta. Eu opero mais o Shao nela, tá? Às vezes abro uma operação em euro, às vezes abro mais uma operação em índices americanos, mas 80% das operações dela acontece dentro do Shao, tá, galera? Então é uma conta que está na segunda fase aqui. Daqui a pouco eu venho mostrar as operações dela, venho falar sobre os trades que a gente fez. Inclusive eu fiz um trade muito bom nela na semana, que foi esse aqui, ó, tá? Como vocês podem ver, esse trade eu fiz um payoff legal, fiz 4-1 aqui nesse payoff. Depois consegui reabrir a posição aqui, ó, logo depois por uma confirmação. E cara, foi um trade que andou praticamente 9.000 pontos, eu consegui surfar só 3.000 pontos, né? E aqui, ó, 1, 2, 3 trades que me tiraram no break-even, chegaram a pagar 3-1, mas como eu tô negativo, né, e eu quero explicar isso para vocês nesse vídeo, eu tô prezando mais pelo payoff do que pela taxa de acerto. Então, é isso que me salva das contas que estão negativas, tá? Então, vamos começar aqui a falar sobre o gerenciamento que eu estou fazendo nesta conta, tá? Qual que é o gerenciamento que eu estou fazendo nessa conta? Normalmente, para quem me conhece, sabe que eu faço depois vocês podem buscar vídeo aqui no meu YouTube, como eu faço o gerenciamento da conta em aprovação. Tá? Então eu faço um gerenciamento um pouco mais agressivo, que é um gerenciamento totalmente diferente de uma conta live. Para quem está caindo de paraquedas nesse vídeo e não sabe, eu opero mais de 8 contas lives, tá? E eu faço contingência de conta. Então, por exemplo, quando eu estou para perder uma conta live, eu já compro outra para suprir essa que eu estou tentando recuperar às vezes, tá? Então, no caso dessa conta da segunda fase aqui da Founded Next, é essa situação, eu estou para perder uma conta live, para perder assim, eu estou com 93 mil dólares nela, estou fazendo um trabalho de desalavancagem, mas eu já faço contingência de contas, ou seja, eu já vou buscar uma outra conta em aprovação para eu poder depois alavancar bem essa, ou perder, ou até continuar com ela e recuperá-la assim mais agressivo, para eu não perder muito tempo, tá? O que é a dica que eu dou para você? Se você está na primeira fase sua, essa primeira aprovação sua, é uma situação meio que de inércia. É normal você demorar para aprovar uma conta. Porque a gente fica com aquele amor na conta, é a primeira conta. Eu sou um caso que eu já tenho mais de uma conta. Na verdade, eu tenho 8 contas, tá? Então, assim, eu não tenho mais amor na conta em questão de, ai, nossa, tô tomando um drawdown, eu posso alavancar isso. Então, a minha situação talvez seja diferente da sua. Se você está na sua primeira aprovação e sua conta está negativa, preze mais pelo cuidado dela, tá? Desalavanca, assume perder um mês, perder, né, entre aspas, um mês do seu tempo para fazer uma recuperação dessa conta de forma estável, porque você gastou dinheiro nela afinal. E as provas não são uma prova de 100 mil dólares ali, não são baratas em si. Então você tem que pensar. Agora, se sua situação é, cara, eu tenho muito dinheiro, eu posso entrar para uma outra aprovação, não vai me machucar gastar 3 mil reais, 4 mil reais, beleza, tá? Mas eu prezaria mais por essa conta e assumiria ficar um pouco mais nela, tá? Não tem problema. Quando você já tem mais de uma financiada, você está mais prezando pelo tempo, não pelo valor da conta em si. Porque você já sabe que você vai sacar ali numa, na outra e tal, e essa aqui você quer fazer contingência. Então, qualquer coisa você pega um pouquinho do saque da sua outra conta, compra outra, e você não tem que ficar tirando dinheiro do bolso em si, é só de saques. Então, é uma coisa que vai retroalimentando, né? Para vocês entenderem, em conta live, tá? Eu uso 0,25% de risco diário, tá? Isso aqui, diário. Isso são minhas contas lives, normalmente, tá? Se eu começo a ficar negativo, eu desalavanco isso, tá, galera? Eu desalavanco. Eu vou
tomando 0,2, 0,15, até começar a break-even ela depois. Mas assim, eu nunca passo disso, porque não precisa, tá, galera? Não precisa quando você vai sacar de uma conta. Quando você está numa conta em aprovação, eu vou fazendo progressão de lote. Como assim, Luiz? Não entendi nada que você falou. Por exemplo, eu começo com 0,25 no primeiro dia de risco. Vocês vão ver que eu tenho um payoff maior que 3:1. Eu tenho taxa de acerto de 42, 45% médio. Então, minha taxa de acerto é menor do que 50%. Logo, eu tenho que ter payoff, senão minha conta não fecha. Tá, galera? Então, isso é muito importante você aprender a fazer relatório das suas contas. Tá? Seu relatório total, entender qual que é a sua taxa de acerto numa amostra grande de contas, de operações, desculpa. Então, o que é interessante aqui? Day game, por exemplo, fiz um 3:1 aqui, certo? Fiz um 3:1, então eu vou estar fazendo aqui 0,75% da conta. Cara, no meu próximo trade eu já vou com 0,5%. No meu próximo dia, que seja, tá? Day game aqui eu já estou acumulado 0,75%. Vamos supor que eu fiz 2:1, mais 1%. Então eu já estou com 1,75% da conta. Cara, aqui eu já começo a abrir trades com 1% de risco. Então isso é quando eu estou em aprovação, tá? Aprovação. Se vocês procurarem aqui no meu YouTube, vai ter vídeos de eu ensinando vocês a fazerem gerenciamento de aprovações. Ponto. Vai ter gerenciamento de capital próprio, que é totalmente diferente desse também. Agora, a situação que eu tô, tá? Vamos olhar aqui, ó. Eu estou com 92.800 aqui. Então, eu estou com um saldo de 92.820 dólares, tá? Esse aqui é meu capital agora da conta. Com 90 mil a gente perde a conta. É uma conta que está na segunda fase, tá? Então, a gente está na segunda fase. Como é que eu vou seguir a semana aqui, galera? Primeira coisa, quanto menor o tempo gráfico, mais risco eu tomo, tá? Então, para quem sabe como eu trade, eu uso SMC. Então, eu vou buscar entradas mais conservadoras. Conservadoras. O que significa conservadoras? O que significa isso, Luiz? Cara, eu vou, para quem sabe o jeito que eu opero, eu vou buscar alinhamento de time frames, tá? Alinhamento. Então, por exemplo, estou querendo comprar um ativo. Então, eu vou esperar o meu 4 horas alinhar aqui no meu desconto. Aí, vou esperar o meu 1 hora trocar a estrutura para cima, alinhar para cima. E meu 15 minutos me dá uma confirmação aqui, por exemplo, para eu comprar esse ativo. E aí, eu vou focar em payoff, tá? Então, por exemplo, eu vou buscar, no mínimo, depende da situação, 3:1 aqui. Ah, Luiz, o que é depende da situação? Então, por exemplo, quando eu entro num trade, depois eu posso ir no gráfico mostrar isso para vocês. Vamos supor que eu estou comprando aqui, ó. Meu stop vem aqui, tá? O meu primeiro alvo sempre é a minha primeira ponta de liquidez, que é esse aqui, ó, alvo 1. Então, assim, se aqui já for 3:1, eu já vou soltar meu trade. Se não for 3:1, eu vou tentar buscar meu alvo final aqui, que vai ser um 6:1, 7:1, por exemplo. Tá? E aí eu vou fazendo um trailing stop nela também, porque eu estou precisando fazer isso. Mas também não adianta nada eu ficar fazendo 1:1, porque como no meu relatório mostra que eu tenho uma taxa de acerto menor que 50%, se eu ficar fazendo 1:1, eu vou morrer no longo prazo, tá? Então não me interessa fazer 1:1. Ah, mas pagar 1:1 e você tirando zero. Dane-se, não tem problema. Tá? Meu foco não é esse. Meu foco é fazer a recuperação da conta. Como eu já tenho várias contas, tá? Então, qual que é o certo aqui? Ah, Luiz, eu tenho uma conta só e tô nessa mesma situação. Cara, eu iria tranquilo. O que seria tranquilo? Cara, toma um risquinho ali de 0,2% na conta e vai buscando 0,5% dela, dia, tá? Vai demorar? Vai demorar. Porque aí, na hora que você, por exemplo, chegar lá com 95 mil, aí você já vai tomando 0,5% de risco, e aí vai dando alavancadinha. Mas você vai ficar aqui um mês, praticamente, trabalhando para fazer a recuperação dessa conta. Se você tivesse apenas uma conta, eu faria dessa maneira, tá? Não é o meu caso. Eu tenho 8 contas hoje já financiadas, tem mais contas em aprovações. Então, essa é a que está na segunda fase, inclusive, e é que eu estou compartilhando com a galera da sala, da comunidade. Estou compartilhando aqui no YouTube para vocês verem como é que eu faço a recuperação. Pode acontecer de eu perder essa conta? Lógico que pode, tá? A gente está exposto a isso. E eu vou compartilhar com vocês caso venha acontecer isso também, tá? Podem ficar tranquilos. Então, o que é interessante aqui? Eu tenho 92.820 dólares nessa conta. O meu primeiro trade da semana, ele vai ser um trade conservador, que são aquelas características que eu trouxe ali em cima. Então, é um trade que está mais alinhado à minha expectativa, não estou forçando muito. Então, o meu bias, meu viés
ele tá de alta olhando macroeconomia. Meu viés é de alta pro, sei lá, vou chutar aqui, euro USD. O mercado entrou para uma zona de desconto, tomou, liquidou uma ponta de liquidez importante macro no diário, no semanal, começou a trocar a estrutura no meu H1 para compra, no meu M15 eu começo a entrar. Isso é um cenário conservador e muito alinhado. Não vou ficar lá por um minuto forçando o trade. Meu próximo trade, então, vai ser com risco de $820. Tá? Então, esse vai ser o risco. Deixa eu pegar só minha calculadora para a gente fazer conta juntos. Esse é meu risco do meu próximo trade. Só que é um trade alinhado. Pode ser que segunda não dá trade, pode ser que terça não dá trade e quarta deu trade, tá? Ainda mais que a gente tem uma semana agora, o dia 9 de julho aí, que a gente vai ter as estruturas da tarifa, né, que o Trump impôs aqui pra gente. E a dia 9 de julho é uma data muito importante pra gente no mercado. Então traz volatilidade, traz. Eu espero isso, tá? Não é ruim pra gente. Essa volatilidade é muito boa. Então você tem que estar muito bem alinhado com as expectativas do mercado, tá? Então, 820. Eu vou buscar um trade de no mínimo 3 para 1. Então, esse trade aqui, ele vai buscar. Eu vou buscar pelo menos $2.500. Pronto, tá? Então, esse aqui é meu primeiro trade da semana. Ele vai ser nessa característica: 3 para 1, buscar 2,5 pau. Tá? Caso eu acerte, tá? Então vamos lá, 92.820 mais 2,5. A gente está falando que eu volto para um saldo de 95.320, tá? E aí aqui eu posso começar a me dar o luxo, talvez, a trades com risco maior. 1 minuto, fazer alguns scalps e tudo, que aí eu tenho mais margem. Mas a ideia é que se eu encontrar mais um trade aqui, eu vou entrar com risco ali de $1.500, provavelmente, para fazer a recuperação e fazer meu 3 para 1 mínimo, é mínimo. Se eu ver que a operação ela tem estrutura maior para eu fazer um 5, 6, 7, 8 para 1, eu vou carregar para esse alvo, tá? O meu foco aqui é payoff, tá, galera? Como minha taxa de acerto essa semana veio bem baixa, eu tava com uma expectativa do payroll, o payroll veio totalmente fora da linha que eu tava esperando, então eu consequentemente errei as operações, né? A gente pode ver o payroll aqui, eu tava com outra expectativa, ó, o payroll foi isso aqui. Não foi durante a notícia, mas foi no dia, então eu errei o lado, mas tudo dentro do gerenciamento em si. Mas eu acabei errando o lado que me tirou muito duas operações boas que me tiraram no break-even também, então eu fiquei um pouco devendo essa semana no saldo, né? Foi pouco, mas eu fiquei ali, tomei praticamente 1,5% ali, 1,2% na semana. E aí eu vou seguir essa linha, né? Então eu vou buscar aqui pelo menos um 3 para 1 e se tudo der certo, eu conseguir fazer 3 trades bem alinhados, eu já volto pro meu break-even. Então essa semana não é uma semana para eu passar na prova, fora disso. Essa semana é para eu tentar voltar pro break-even. Ponto. É isso que é o meu foco da semana. E repetindo, isso é para mim, tá? Se você tá num caso parecido, você tem uma, duas contas financiadas já e tá tentando fazer recuperação, eu te indico fazer o jeito que eu tô fazendo, porque a gente tá mais focado no tempo. Eu não quero ficar 6 meses nessa prova, não faz nem sentido eu ficar. Se você tá na sua primeira prova, faz. Ah, Luiz, 6 meses. Cara, eu faço conta que te provo. Eu posso fazer um vídeo que compensa você ficar 1 ano para passar em 2 provas e ter 200 mil financiados, tá? Eu faço um vídeo aqui e te provo isso. Por mais que você perca 3 contas no meio desse 1 ano, para você ter 2 contas financiadas, compensa o dinheiro investido, gasto, tá? E aí a gente vai somar reembolso, tudo. Eu mostro para você e te provo com números que faz sentido. Se você tá aqui fazendo day trade, achando que day trade é brincadeirinha de curto prazo, cara, esse mercado nem é para você. Se você tá devendo na praça, se você tá sem grana, se você tá mal da cabeça, cara, day trade não é para isso, galera. A galera vem pro day trade como última solução. Tá errado. Day trade não é para isso. Day trade é para crescer patrimônio, para renda extra no começo e depois vira uma profissão. Eu fui assim, a maioria das pessoas que dão certo no mercado vão assim. Elas vêm como uma renda extra, depois começa a tentar fazer a renda principal e é uma migração, então é um processo, não vai acontecer em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Pode ver, a galera que vem com essa mentalidade não dura no mercado 6 meses e aí fala que day trade não funciona. Então, comecem a tratar o day trade de maneira diferente e não da maneira como todo mundo que fala que day trade não funciona, não faz dinheiro no mercado. Mas é porque também ela nunca fez, então ela nunca vai achar que é possível, tá? Então eu vou fazer dessa maneira, tá? Vamos trazer aqui de maneira rápida as operações que a gente trouxe. Cara, fiz um trade muito bacana aqui no começo da semana que foi
Aqui foi no domingo, segunda, a gente estava aqui, ó, foi esse trade aqui que a gente conseguiu abrir posição, ó, justamente esse trade, depois abrimos uma confirmação aqui. E só para passar o contexto desse trade para vocês, é muito interessante que quando a gente traz o gráfico aqui, né, para um movimento diário, tá? A gente tem aqui uma liquidez muito forte, inclusive o mercado criou um micro lows aqui. E aí o mercado vem muito forte na sexta-feira, né, manipulando todas essas pontas de liquidez, tanto essa, tá, quanto essa. E aí o meu foco aqui era pegar uma correção, pensando que o mercado entrou para uma região de desconto de uma estrutura de alta que ele está fazendo, certo? Então quando eu trago aqui para uma hora, olha que interessante. Minha primeira situação numa hora é esperar o mercado trocar a estrutura, então o mercado vem com topo descendente, e aqui ó, ele deixou outro topo que ele troca essa estrutura e cria esse movimento de alta, tá? Esse movimento de alta, lá, quando eu trago aqui para meus 15 minutos, por exemplo, vamos achar ele aqui, tá? Quando eu trago para meus 15 minutos, eu tenho uma estrutura muito interessante, que é a minha pernada de expansão, mercado mostrando uma troca de estrutura. Mercado aqui, se você olhar, ele cria um fundo aqui, outro fundo aqui. Isso aqui é uma ponta de liquidez muito interessante, que a gente chama de equal lows. E logo abaixo eu tenho um fair value gap com um order block. Então eu posiciono justamente minha ordem aqui. Trago meu stop para baixo, ou desse fair value gap, ou desse fundo. O fundo, ele é mais bem estruturado, você fica bem mais protegido. Você perde payoff? Perde. Mas você fica também mais protegido e não fica exposto a uma violinada. Então a gente tem nossa execução justamente nessa região, com primeiro alvo aqui nessa estrutura. E aí quem conseguiu performar, teve gente lá na comunidade que conseguiu surfar todo este movimento. E o mercado foi reto, né? O mercado foi reto nessa estrutura. Eu saí por meio dessas regiões aqui. Acabei saindo, porque eu já tinha feito um trade, né? Que vinha daqui, que foi um trade mais micro, né? Foi em cima desse rejection block que eu marquei, eu entrei justamente nessa situação aqui, que aí eu estou pensando num trade mais micro, mais arriscado, e pensando que esse fundo, quando ele trouxe uma divergência no RSI aqui embaixo, tá? Ó, vocês podem ver, ó, trouxe essa divergência, né? O mercado tá fazendo um movimento só de captura de liquidez, não, os famosos Judas Swing, né? Então o mercado faz esse movimento de Judas Swing, eu nem estou colocando a DR nem nada aqui, mas a gente consegue fazer um baita de um trade aqui. Esse trade aqui, ó, só para vocês terem noção, ó, a gente teve esse trade, né? Chegando a pagar aqui, ó, 2,5 para 1, mas teve gente lá na comunidade que surfou ele até a ponta de liquidez do H1, que era essa aqui, ó. Então fez um trade, ó, de 7 para 1 praticamente, né? E depois o mercado deu essa consolidada toda, começou a manipular e mostrar um viés baixista, tá? Então hoje dentro da comunidade vou mandar os vídeos nossos dentro da comunidade, trazendo o meu viés macroeconômico para a galera da comunidade e o que eu estou esperando para os ativos, Euro, SD, índices americanos, Shao, B3, inclusive, mini índice, mini dólar. Então eu vou trazer tudo isso aí para nossa estrutura. Fechou, galera? Essa semana eu venho atualizar vocês se essas operações aí realmente foram concretizadas, se a gente foi bem sucedido, se a gente vai conseguir fazer a recuperação dessa conta, tá? Foco principal, galera, é sempre você ter gerenciamento, tá? Entender se você tem risco-retorno legal, se você tem taxa de acerto legal, tudo isso é baseado na análise do seu relatório. Então, não se baseiem nas configurações do meu, porque eu tenho meu operacional, eu tenho meu jeito de operar, eu tenho meu jeito de puxar para o break-even. O que eu posso ensinar para vocês, ensino isso dentro da comunidade, mas não quer dizer que o meu jeito operacional é o seu jeito operacional. Então, estudem o seu relatório. Como é que eu faço isso? Cara, pega suas últimas 100 operações e entenda o jeito que você opera. Com isso, você vai conseguir tirar resultados e dados dali. E através disso, você consegue performar melhor, mudar ativos, mudar o jeito operacional, mudar o break-even, mudar uma parcial que você faça, que seja. Fechou? Tamo junto, não deixe de seguir o canal, deixar seu like, qualquer dúvida, mandem nos comentários aqui. Grande abraço.